Ainda que é possível sonhar na política brasileira e que é possível, mais do que sonhar, governar com sonhos? Olha, Fabiola, eu sou movida a sonhos. E os sonhos me mantêm jovem e acreditando no futuro. E um sonho, para valer como tal, ele precisa extrapolar a vida de uma pessoa, por mais longa que seja essa vida. Eu estou nessa exatamente por isso. E a história tem demonstrado que aqueles que sonham, aqueles que acreditam, que têm esperança, não em si mesmo, mas em quem está construindo junto a história, construindo o presente e projetando o futuro. Então são esses sentimentos que me movem, me deixam animadas e mais jovem do que o número de anos que eu tenho. Esse é o segredo, então, dessa vitalidade. Porque eu até fiquei pensando, eu falei, nossa, 81 anos percorrendo a cidade, todos os distritos. Tem que ter muita energia, é a história dos sonhos. Agora, isso é muito, claro, é muito bonito, né, quando a gente pensa nos sonhos. Agora, como tornar os sonhos realidade? Eu acho que essa é a grande questão, né? Olhando até todo o seu plano de governo, os sonhos de transformar São Paulo. Como colocar isso em prática? A senhora já teve a prefeitura na sua mão. E muitos dos seus sonhos não foram colocados em prática. Aliás, foram poucos os que foram realmente concretizados. Depois, na sequência, a senhora nunca mais conseguiu se reeleger aqui em São Paulo, né? Disputou mais 3 vezes a Prefeitura de São Paulo, saiu com um índice de rejeição de 20%. Como é que colocar esses sonhos em práticas? O que faz diferente a senhora neste momento? E aí, quando a senhora pede o voto para o eleitor paulistano, o que ele faz ele acreditar que esses sonhos vão se tornar reais? Olha, primeiro você tem que contagiar os outros com esse sonho. Você não sonha sozinha, tem que sonhar com muito mais gente. E é isso que dá concretude e viabilidade aos sonhos, né? E o sonho, como eu disse, ele tem que ser muito grande, que vai para além do teu tempo de existência e o tempo de um governo. Governar 4 anos não é tempo suficiente para você realizar todos os sonhos que te movem a uma disputa eleitoral e a assumir um governo de uma cidade do porte, da responsabilidade, da importância de São Paulo. As outras vezes eu não me reelegi, é verdade. Não me elegi outras vezes por diferentes partidos, porque um processo eleitoral ele está muito ligado à conjuntura, a um dado momento. E a minha candidatura hoje é muito fruto, é resultado dessa conjuntura. Ou seja, o país vivendo uma crise profunda, com fortes consequências sobre as cidades, sobre as pessoas, sobretudo aqueles que dependem das políticas públicas, da ação de governo. E foi esse fato e a minha atuação na Câmara dos Deputados, junto com o meu novo partido, que é o Partido Socialismo e Liberdade, que tem tido uma atuação destacada na Câmara dos Deputados e um papel fundamental no enfrentamento aos problemas dessa crise, sobretudo do ponto de vista político, institucional. E foi esse conjunto de fatores que estão se colocando para mim nesse momento e uma pressão forte que eu sofri, ou que eu recebi dos movimentos sociais, dos movimentos populares, em relação aos quais eu nunca perdi o vínculo. Os meus mandatos de deputada federal, já estou no 5º mandato, tenho tido uma relação muito direta e muito constante e permanente com os movimentos sociais, e foram eles que me convenceram que eu deveria sair candidata diante do quadro de candidaturas que estavam postas aí, que esse movimento, eu fiz uma plenária para prestar contas do meu mandato, e nessa ocasião eles me pressionaram para que eu me manifestasse a favor da candidatura. E exatamente isso explica, eu não era um projeto meu, pessoal, achava que de fato disputar uma candidatura para o executivo seria demais, talvez, quer dizer, não seria o momento mais, mas o fato é que eu fui levada por esses fatores e hoje me sinto plenamente integrada na missão, muito motivada, feliz até, e isso me parece suficiente para a gente enfrentar, inclusive, os limites, seja de que natureza for, na realização desse sonho e dessa tarefa. Bom, temos perguntas também dos nossos comentaristas. Quem está conosco é o professor Marco Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeita, candidata Luiza Erundina. Bom dia, professor Marco Teixeira. É um prazer estar com o senhor.
Prazer, candidata. Uma pergunta, no exercício do seu mandato de prefeita em 1989, né, já se vão aí longos tempos, obviamente, um dos principais problemas da gestão da senhora foi a relação com a Câmara Municipal. Tá? A senhora foi eleita com uma base de apoio pequena, né, para os padrões daquele momento, não é? E acabou tendo um governo de muito conflito, não é? Numa situação em que a senhora venha a ser eleita novamente, prefeita, por um partido de pequenas dimensões e provavelmente com a base parlamentar também pequena, qual é o aprendizado que tem de 89 e como a senhora prevê que vai se dar a relação com o Legislativo Municipal, não é, durante os 4 anos de mandato? Professor Marco, o senhor está tratando exatamente de um tema que eu lidei com ele durante meu governo passado. Eu governei com minoria na Câmara. E para ter maioria eu teria que ter feito concessões éticas, que não é para isso que a gente está na política. E eu entendo que governabilidade, é disso que se trata, vai para além de você depender do Legislativo. Se você tiver uma base legislativa, ou congressual, no caso do governo federal, muito heterodoxa, e exigindo certas moedas de troca para ter o voto para as iniciativas do Executivo, isso aí, a meu ver, não assegura legitimidade, não assegura governabilidade. O que assegura governabilidade é o apoio popular, que é um outro poder. O poder originário é exatamente o cidadão, a cidadã. Mas quando você não tem os seus projetos aprovados, aí é isso que é o complicado. Nós conseguimos sim, porque o movimento pressionava. Por exemplo, eu tinha cada ano o problema de ter aprovado a lei orçamentária, que é a peça principal, onde você define prioridades, onde você aloca os recursos, onde você realmente constrói a base do governo. Então isso era feito de forma participativa, nós fazíamos o orçamento participativo nas regiões da cidade, tirávamos prioridades de comum acordo com a maioria da população e fazia com que ele se comprometesse com as consequências desse projeto de lei orçamentário. Então quem pressionava a Câmara, e eu saía também fazendo uma verdadeira via sacra, conversando com os representantes de empresários, representantes dos trabalhadores, representantes das mulheres, representantes de toda a sociedade paulistana, e cada ano era uma batalha para ter o orçamento da cidade aprovado, mas terminava sendo aprovado. Mas e os demais projetos? Que foram vários que Alguns não foram aprovados, por exemplo, o projeto de reforma administrativa. Naquela ocasião eu já propunha a criação de subprefeituras, conselho de representantes eleitos diretamente. Que era uma grande bandeira sua, né? Que era daí a transformação da cidade como um todo, que é mais ou menos o que a senhora faz também, a você, claro, eu teria tido mais facilidade, teria provavelmente realizado mais se eu tivesse maioria. Agora, num partido menor, como o PSOL. Então, é a mesma lógica. Também a bancada era maior do Partido dos Trabalhadores na época, eu era prefeita pelo PT, mas há outros vereadores de outros partidos que são pessoas sérias também, que entendem que seu mandato não é do partido, o seu mandato é da cidade, ou no mínimo daqueles que o elegeram. Então eu vou ter um diálogo, uma relação construtiva, positiva, vou procurar ter a iniciativa dessa relação com o Legislativo, mas o que assegura a governabilidade de um governo com os compromissos dos nossos, e que não faz concessões de certa natureza, evidentemente é mais difícil, mas consegue. No essencial, nós deixamos a saúde melhor, nós deixamos a educação melhor, nós deixamos o transporte público melhor, nós construímos 40 mil unidades habitacionais, 7 hospitais quando a cidade, durante o tempo de existência dela até o meu governo, só tinha construído 8 hospitais, eu construí 7. Né, reformei um outro de Tatuapé, que deixou um hospital novo, além de dezenas de unidades básicas. O essencial nós conseguimos fazer. Agora, na máquina administrativa, a estrutura administrativa, a reforma profunda que a gente queria fazer e que era aquela que permitiria você descentralizar o poder e, de fato, né, socializar as decisões estratégicas permanentes, a execução orçamentária, enfim, o cotidiano, a gestão financeira, já naquela época já se poderia ter sido feita no nível das regionais, não o fizemos porque não aprovamos o projeto. Claro, isso é verdade. E as coisas lá não mudaram muito na Câmara. A senhora, aliás, está licenciada lá da Câmara Federal, não? Eu não tenho faltado à Câmara. É bom avaliar lá as minhas presenças, eu não faltei. Tem 23% de falta, pelo que eu verifiquei ontem. Mas são faltas de dias que não tem votação. Inclusive é liberado. Aliás, essa é uma questão interessante, até fiz essa questão também a outro deputado que concorre aqui.
Porque um deputado federal custa, em média, R$168 mil por mês, né? Dinheiro que sai do nosso bolso, inclusive. E muitos eleitores, né, ainda mais na situação política que a gente vive, ficam muito incomodados. Falam assim, poxa, a gente paga o deputado para ele ficar fazendo campanha para concorrer a um outro cargo. A senhora que fala muito em coerência, né, e tá num partido que fala muito disso, a senhora não acha um pouco incoerente, por exemplo, a senhora receber como deputada federal, apesar de a senhora não ter tantas faltas, né, mas não está presente em Brasília, não está atuando como deputada, está fazendo campanha em São Paulo? Fabiola, a população tem razão e tem direito de cobrar e de ter uma visão crítica das coisas, né? Mas, por outro lado, o mandato não se esgota no parlamento nos 3 dias. Funciona basicamente 3 dias de votação. Mas não, o que a gente gostaria é que não fosse 3 dias, né? Na prática é isso. Mas o deputado, 3 dias é que tem que ir lá assinar. Mas assim, o que a gente gostaria é que o deputado estivesse 3 lá. 3 dias não é só um trabalho no plenário. 3 dias é trabalho nas comissões. E é o trabalho mais pesado e mais consequente e mais importante. E outra coisa, você tem quando diz assim, vai para suas bases. Não é só em período eleitoral que você vai às suas bases, é permanente. Você é representante dos interesses, sobretudo daqueles segmentos que você representa mais diretamente, junto aos governos, junto às secretarias, seja do município, seja do plano estadual, seja do plano federal. É bom aferir junto à população para ver como eles avaliam. Mas não seria melhor se licenciar e de repente se dedicar totalmente à campanha? Mas veja, nós estamos numa batalha para derrotar o Cunha, e que passou pelo PSOL. O enfrentamento, o Cunha só vai ser afastado se for, né? Se a maioria der presença e decoro no dia 12, a sessão do dia 12. Então, nós ficamos lá em tempo integral, para além dos dias de votação, e sem o PSOL, ele não teria sido julgado no Conselho de Ética e reprovado lá. Ele não teria sido julgado na Comissão de Constituição e Justiça e foi derrotado lá. E não iria para o plenário a votação do seu afastamento sem o PSOL. Foi o PSOL que conseguiu, com partido de 5 deputados, agora 6, porque eu estou há poucos meses no PSOL. Então, isso é algo que exige uma dedicação, um empenho, para além dos dias de votação. Então é uma prioridade que está até às vezes acima da sua campanha aqui em São Paulo. Bom, temos perguntas também dos nossos ouvintes que vão chegando pelo WhatsApp, 999-119981. O que chega aí, Thiago Barbosa? Bom, candidata, muitas perguntas aqui na área dos transportes. A Vânia, por exemplo, moradora do bairro de Pirituba, pergunta o seguinte, se é possível reestatizar, recriar a CMTC no transporte público. A Raquel Ribeiro, mais ou menos na mesma linha, diz que a prefeitura criou uma mudança de modelo com os corredores de ônibus e aí o trajeto fica rápido, mas o tempo de espera no terminal de ônibus fica mais longo e ela se incomoda com isso. Qual é a visão que a candidata tem a respeito dessa questão do transporte? Te cumprimento também, um prazer falar consigo. O transporte, a municipalização do transporte na nossa época foi a solução para o problema. Eu só o fiz no 3º ano de governo porque a Câmara impediu que a gente fizesse aquela mudança de regras contratuais com as empresas e a municipalização, o controle direto pela prefeitura, da prestação do serviço, da qualidade dele, da tarifa de custos do transporte para ter uma tarifa justa. E naquele momento a gente mudou as regras contratuais. Viu, Kennedy e ouvintes? Nós fizemos o seguinte, em vez de remunerar o serviço, pagar o serviço dos termos do contrato por passageiro transportado, nós passamos a pagar por quilômetros rodados, o que significava que a empresa teria interesse de manter uma frota maior em operação, o que dava uma condição de ter menos passageiros no ônibus. Metro quadrado, tinha 13 passageiros por metro quadrado antes da reforma. Depois que reformulamos as regras contratuais, eram 7, 8 pessoas no metro quadrado dentro do ônibus. Quer dizer, uma qualidade fantástica. Não, o número vai ser feito agora, candidata? A senhora vai adotar isso novamente? Vai municipalizar todo o transporte? Municipalizar o transporte, até porque com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei agora recente, ela estabelece como prerrogativa exclusiva do município sobre o transporte público, sobre a mobilidade. Então, inclusive o metrô, que hoje é controlado pelo Estado, já foi controlado pelo município, nós teremos que rever essa relação. A prefeitura que tem que fazer a concessão, mas a concessão com normas, com regras,
com obrigações, Não, então com direitos iguais. Vai ter concessão ou a prefeitura vai comprar todos os ônibus? São modalidades, não são ônibus. A municipalização, de fato, é de ônibus, mas é uma concessão pública, que é um serviço público, e tem regras, normas, controles, fiscalizações, obrigações, sem as quais você cancela a concessão. Você intervém, você controla, fiscaliza diretamente. Isso assegura, né, o poder público, que é o responsável pelo serviço público, que é um direito da população, mediante concessões. A prestação direta nós fazíamos via CMTC, né? E a pessoa que falou aí de Pirituba, né, falou da CMTC. A CMTC respondia por 30% da operação de transporte sobre rodas, ou seja, pelos ônibus. Era uma empresa que alegavam que era uma empresa muito cara, mas não era uma empresa que era cara, é que ela gerava novos conhecimentos sobre a questão da tecnologia de transporte coletivo, que na época, há quase 27 anos atrás, né, as condições de tecnologia, as condições de funcionamento desse serviço eram muito mais primárias, muito mais simples. Com a incorporação de novas tecnologias, a distribuição, por exemplo, o tipo de ônibus, como ele deve ter o desembarque, o embarque, eram todos conhecimentos, base de pesquisa. Isso não é o que está na licitação, que está até em andamento hoje? O que estão todas essas regras, o que as empresas vão ter que fazer, esse controle, essa fiscalização, de certa maneira. Pois é, Fabíola, mas o controle não pode ser feito pelas empresas, porque é a galinha tomando conta do galinheiro, a raposa tomando conta do galinheiro, que é uma das críticas que a gente faz a essa concessão. E se o prefeito não tivesse deixado para o próximo, pode ser o outro, nós íamos impedir a realização dessa. Ele ficou 4 anos para fazer uma nova licitação e o serviço já estava, a contratação já estava vencida desde 2013. E ele foi automaticamente renovando, sem fazer licitação. Quando assumiu, lançou uma licitação, teve que fazer uma auditoria independente sobre as condições que estavam sendo questionadas pelo Tribunal de Contas do município, que não liberou, mas liberou com ressalvas, 14 pontos de ressalva contrária àquela licitação. Era uma licitação por 20 anos, por mais 20 anos, 40 anos, por exemplo, congelando as condições de um sistema que é revolucionado pelas novas tecnologias. Então, em 20 anos, o que acontece? Tanto é que as grandes cidades do mundo, da Europa, por exemplo, Londres, as concessões se fazem no máximo, o Londres é 4 anos. Em outros países são 5 anos. E de 2 em 2 anos eles fazem uma concessão. A senhora vai mudar isso, então? Vamos mudar para melhorar o serviço, para garantir ônibus em tempo, que as pessoas não percam tempo nas filas, controlado diretamente pela prefeitura, com uma tarifa e uma planilha de custos absolutamente controlada e conhecida, e o controle da sociedade, e vamos criar também mecanismo para isso. Para a gente poder falar sobre outros assuntos, que o tempo já está indo embora, candidata. Kennedy Alencar tem perguntas agora. Olá, Kennedy, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, ouvinte, bom dia, deputada. Bom dia, Gilberto, prazer. É o Kennedy Alencar agora. Desculpa, é o Kennedy. Kennedy Alencar. Prazer, Kennedy. Pensei que tinha sido o anterior, tinha sido você. Vamos lá. No programa de governo do PSOL, deputada, há uma proposta de ruptura com o FMI, algo que já não faz mais sentido, porque o país não tem mais um acordo que necessite do monitoramento do Fundo Monetário Internacional. O PSOL também prega o não pagamento da dívida externa, que deixou de ser um problema, porque a gente tem reservas cambiais em valor superior ao da dívida externa. O problema é o crescimento da dívida interna, que fechou em agosto quase 70% do produto interno bruto. E o PSOL propõe anular e desmontar com os bancos justamente essa dívida interna. Isso em relação ao país. Em relação a São Paulo, a senhora, que enfrentou uma crise quando governou a cidade por não ter maioria na Câmara, fala em governar diretamente com a sociedade, como a senhora falou há pouco numa resposta ao Marco. E deixa em segundo plano a necessidade de ter um apoio majoritário na Câmara Municipal. Eu pergunto para a senhora, numa hora de crise intensa do PT, na qual o PSOL poderia ser uma alternativa real de poder à esquerda, essas propostas, que se implementadas criariam mais dificuldades na política e na economia, elas não são prova do irrealismo e do despreparo do PSOL para aspirar ao comando do país e também da maior cidade do Brasil, candidato? Olha, querido, eu acho o seguinte, o PSOL não propõe a moratória, não pagar a dívida. O PSOL propõe auditoria da dívida pública, para verificar que dívida realmente deve ser paga, que dívida não é, até porque esses juros são juros compostos, juros sobre juros, que é um absurdo.
Então, eu acho que essa tese também vale para o município. E essa é a proposta nossa. Nós não vamos pagar simplesmente do jeito que eles querem. Inclusive, a prefeitura não teve a iniciativa, como os estados tiveram, junto ao Supremo Tribunal Federal, de questionar exatamente os juros compostos, juros sobre juros. E se a prefeitura tivesse feito isso, e nós vamos fazer, vamos ao Supremo, para que nós consigamos condições iguais ao dos estados, do ponto de vista da dívida, que pesa muito sobre as finanças municipais. Está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, 3 bilhões e 300 milhões de reais de juros, dos juros da dívida pública. É menos 3 bilhões e 300 milhões a menos para a saúde, para a educação, para transporte público, para a moradia popular. E não é justo. O cidadão, a sociedade do mundo que consiga gerar, por exemplo, no Plano Federal, em 2015, sabe quanto se pagou de juros e serviços da dívida? Não é o principal da dívida. 5 bilhões. O país numa crise, com desemprego em massa, né? Com carência, com pobreza, com desigualdade profunda social, se paga 505 bilhões de juros de serviço da dívida. Não é dizer, não vou pagar, é moratório. Não temos força política para isso. Mas temos mecanismos legais, institucionais, econômicos, para enfrentar essa questão. E nós vamos fazer isso na Prefeitura de São Paulo. Bom, olhando o seu plano de governo, eu achei algo interessante lá que a senhora colocou, criar cotas para travestis, mulheres transexuais e homens trans em serviços públicos municipais. Cota de quanto? Como é que seria isso? Isso não se propõe assim só da proposta. Quando a gente encaminhar o projeto de lei que isso é legal, você vai definir. Né? Mas a ideia seria de quanto? Não tem ideia abstrata. Você tem que ver quantas pessoas estão nessa condição, demandando essa possibilidade, e aí você estabelece uma cota, de acordo, inclusive, com a capacidade de absorção dessa força de trabalho. Então, e a necessidade do serviço. Então, isso é uma medida de igualdade de oportunidades, e um dos eixos da nossa proposta é combater a desigualdade. Em todos os sentidos, seja em relação aos direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos de cidadania, e isso se trata disso. Né? Além disso, o direito de trabalhar, o direito de ter respeitar a sua condição de cidadão e de cidadã. Então, nós faremos isso com cotas, porque nós não vamos estabelecer. Aliás, me pergunto às vezes e diz, quais são as metas que você vai definir? Quais são? Eu acho que é irresponsável estabelecer metas numa campanha eleitoral. Um governo que se pretende governar com a participação efetiva da sociedade civil organizada. Essas metas, essas definições estratégicas, essas metas e esses compromissos têm que ser socializados com a sociedade para que a responsabilidade por elas não seja só sua, seja também da sociedade a quem vier interessar, e só vamos prever metas, objetivos e prioridades em consenso, porque nós vamos governar a partir das regiões administrativas. Mas a partir do momento que a senhora for eleita, a senhora vai ser obrigada porque a gente tem uma lei aqui que é o plano de metas, a senhora vai ser obrigada a apresentar essas metas antes. O seguinte para a população, eu vou governar com a população. Inclusive eu vou conversar com ela sobre limites legais, sobre os limites institucionais, o que eu vou encontrar como uma base, um marco institucional, um marco legal, uma estrutura que eu não fiz, que eu não teve a marca de um governo democrático. E vamos dizer para ela, eu sou obrigada a essa lei. Em 100 dias do governo eu tenho que apresentar um plano de metas. E eu vou discutir com elas. Sim. E vou dizer também para a cidade como um todo, olha, o que é viável? Veja bem, no primeiro ano de governo, Fabíola, eu já vou herdar um orçamento engessado. Ou seja, é um orçamento feito por um outro governo, com outras prioridades, com outros compromissos. O nosso tem outros compromissos, tem outras prioridades. E, sobretudo, são compromissos e prioridades que passarão pelo crivo da sociedade civil organizada. Então, nesse sentido, não dá para de pronto dizer, olha, eu vou fazer tanto de tanto. Eu sei em relação a certas coisas. Por exemplo, para a gente melhorar a economia da cidade, as finanças municipais, nós vamos taxar, né, o IPTU de quem tem imóveis de valor superior a 5 milhões. E tem candidato aí que tem imóvel de 10 milhões. Então, nós vamos dizer para a sociedade, olha, tem que dar um pouco mais dos anéis para poder... Taxar em quantos por cento? Acima, vai aumentar quanto o IPTU? Não, nós temos que discutir, quando o momento de estabelecer a alíquota do IPTU. Tem que ser uma alíquota progressiva.
e não uma alíquota regressiva. Porque hoje o IPTU é um imposto direto, é um imposto sobre a propriedade, é um imposto justo. E, consequentemente, a ordem não pode ter alíquota igual, né, para todas as propriedades, porque isso você tratar igualmente os desiguais e aumentar a desigualdade. Mas nós vamos dizer, olha, e mostrar para aquele recurso a mais vai ser para quê? Para investir em quais metas? E aí você tem condições de falar em metas. Temos a pergunta também do Gilberto de Menstai. O tempo está quase encerrado, de Menstai. Sua questão. Tudo bem, Erundina? Prazer falar com você. Bom dia, Gilberto. Como vai? Eu sempre que eu faço uma pergunta para um político, eu sei que numa época eleitoral ele sempre tenta burlar que ele foi dourar a pílula. Mas eu vou confiar aqui na sua transparência. Eu quero ver se você consegue responder com a maior assim, transparência ou não. Claro, você vai responder. Qual que seja o custo político que eu tenho que pagar. Você já está numa idade avançada, e a idade avançada significa, no seu caso, mais juventude combinado com sabedoria e também avaliações dos erros que foram cometidos. Tem um ditado em inglês que diz que a pessoa só sabe que viveu muito quando tem grandes arrependimentos, né? Então, vou fazer uma pergunta, vou tentar ver se você consegue falar com toda a sinceridade. Pode esperar a minha sinceridade. Da sua gestão como prefeita, qual foi a sua maior bobagem, seu maior erro que você não repetiria se fosse eleito agora? Olha, eu vou... 5 segundos para pensar. Olha, a relação com a mídia. Nós tínhamos um viés no campo nós de esquerda, até dizendo assim, não vamos gastar dinheiro em publicidade, porque não é publicidade, é informação sobre aquilo que o governo está fazendo ou não pôde fazer. Então, o tratamento, a relação que nós fazíamos era uma relação conflituosa e não tinha uma política de comunicação adequada, inteligente. Não era. Então, era quase que uma disputa. Nós sabíamos que os representantes dos grandes meios de comunicação de massa na cidade, sobretudo naquele tempo, e com o preconceito que recaía sobre nós, nordestina, mulher do PT, de esquerda, como vereador de assistente social, num vínculo e uma ligação muito direta com a população de favela, de cortiço, né? Não me conheciam, achavam que era um ignorante, sabe? Alguém que de repente cai numa tarefa dessa e depois descobriram que não é bem assim, né? Então, nordestina, mulher do PT, eu costumava dizer, Gilberto e ouvintes, só faltava ser negra para completar o quadro de preconceito. E teria sido bom, porque eu teria mais um pretexto de luta ideológica, luta cultural, e que é isso de que se trata quando se quer mudar o mundo, é lutar contra esses conceitos, esses preconceitos. Enfim, nesse sentido, eu acho que eu teria uma relação mais inteligente, mais competente com a mídia, não para me promover, eu não preciso disso. Quem promove um governante são suas ações, é o seu método de gestão, é como você lida com a cidade, com os problemas da cidade, né? Então, nesse sentido, eu melhoraria essa relação com a mídia e conquistaria, quem sabe, até não diria o apoio, mas a compreensão dos limites de um governante, de uma primeira gestão de um partido que nunca tinha sido governo no porte de uma cidade como São Paulo, e eu teria condições de melhorar hoje essa relação. Nosso tempo encerrado, não deu nem para fazer o ping-pong aqui. Eu agradeço a sua participação aqui na CBN. Um bom dia, candidata. Obrigada, Fabíola. Obrigado, ouvintes, internautas, ouvintes da rádio, vocês dois aqui, o Tiago, e os nossos comentaristas, Kennedy, Marco, Gilberto, pessoas muito queridas nossas. Obrigada. E de muito valor.